Graças a Deus, olá meu irmão, olá minha irmã, graça e paz a todos. Que maravilha! Declaro a ti o melhor domingo, o melhor dia de suas vidas. Estamos de volta mais uma vez, né? A gente fica um domingo, 2 afastados, mas daqui a pouco nós retornamos. Não desistimos, continuamos firme nesta batalha, amém? Graça e paz a todos, melhor domingo, estamos juntos. Vamos nessa, que é bom a beça, vamos fazer a graça crescer, vamos fazer a palavra correr, vamos desenvolver os talentos que o Senhor nos concedeu. Amém? Graças a Deus. Eu sou seu amigo Jorge, eu falo aqui do Rio de Janeiro. Sou seu amigo Jorge, falo do Rio de Janeiro e estou aqui para responder as suas perguntas, caso esteja ao meu alcance, para responder suas perguntas, suas dúvidas e também para lhe dar uma palavra de vida, uma palavra de bênção, uma palavra de conforto para o seu coração. Hoje nós teremos uma mensagem um pouco complicada, amém? Irmão Neilton Cardoso, que maravilha, melhor domingo para ti, meu irmão, melhor domingo para a sua família, tudo de bom, estamos juntos. Ficamos aí 2 domingos fora, mas retornamos, estamos aí de novo, amém? Não vamos parar, vamos continuar, enquanto houver fôlego de vida, vamos estar aí pregando a graça de Deus. Eu recebo, Ele está mandando um ótimo dia abençoado, eu recebo e retribuo assim a toda a sua família. Graça e paz, melhor domingo. O título da mensagem de hoje é: Jesus Cristo é Deus, sim ou não? Seria eles a mesma pessoa? Eu tenho uma mensagem já intitulada Jesus, o verdadeiro Deus, que está aí no YouTube, está aí na internet. Mas depois desta mensagem eu vou apagar essa outra mensagem, né? Para não embolar a cabeça de ninguém. Então eu vou tirar ela do ar, caso eu consiga tirar, né? Depois dessa mensagem de hoje, a de domingo e a do outro domingo, que essa mensagem de hoje, eu acredito que ela vai dar umas 3 mensagens. Vai ser uma série, vai dar umas 3, isso se não der 4, mas eu prometo que vou tentar fazer o máximo para reduzir, para não ser nem 2 nem 3. Ou não ser nem 3 nem 4, mas 2 eu tenho certeza que vai ser. Amém? Então, o título é bem claro para que você entenda. Jesus Cristo, Jesus, eu botei Jesus, é Deus, sim ou não? Seria Ele a mesma pessoa? Então, hoje eu vou dar algumas passagens, né, falando do Velho Testamento, mostrando a condução, mostrando ali o que deve ser. Irmã Esté, que maravilha, melhor domingo abençoada. Santo, que maravilha, melhor domingo a ti, família, graça e paz. Então hoje eu vou estar dando alguns versículos e capítulos do Velho Testamento para nós chegarmos a um pleno entendimento. E na semana que vem, no domingo que vem, se o Senhor assim nos permitir, nós vamos estar trazendo o resultado, talvez o resultado final. Se é ou se não é, quem é, que não é, se existiu, se não existiu. Por que eu trouxe essa mensagem hoje? Eu já tenho uma mensagem aí, mas eu consegui alcançar mais capítulos e mais versículos e mais um pouquinho de sabedoria em cima da mensagem que já foi pregada. Por isso que eu estou dizendo que após essa mensagem, eu vou tirar aquela do ar, porque tem pouca coisa ali e aqui tem muito mais conteúdo para a gente apresentarmos, sendo a mesma pregação. Amém? Eu estava ouvindo uma mensagem na internet, eu e um amigo, né? E dentro dessa pregação, o pregador diz que Jesus não é Deus, ele é filho de Deus. Ele diz que não é Deus, é filho de Deus. Eu respeito a pregação de todo mundo, não estou aqui para confrontar ninguém. Eu estou aqui para apresentar aquilo que eu acho que Deus me deu. E dentro da pregação, quem entender vai tirar suas dúvidas. Eu não quero aqui complicar, eu quero aqui descomplicar. Amém? Eu quero distorcer o que está torcido. Então, dentro do entendimento dele, ele trouxe uma pregação dizendo que Jesus não é o eterno. Jesus é filho do eterno.
Sim, eu também entendo que ele é filho do Eterno, mas vamos ver em que colocação ele é filho do Eterno. Por que que ele é filho do Eterno? Aonde está que ele realmente é filho do Eterno? Vamos saber onde está a manifestação do Filho, aonde está a manifestação do Todo-Poderoso. Vamos ver se um está dentro do outro, se é a mesma coisa, ou se Deus usou como cobaia, né? Ou se Deus falou, olha, eu não estou velhinho, não estou conseguindo mais fazer nada, vou te nomear encarregado geral. Valeu, meu filho? Vou te nomear encarregado geral, que você é o único que não tem pecado, não tem erro. Eu não vou nomear o Jorge, porque o Jorge, né, é cabeça de prego. Não vou nomear o Neilton, porque o Neilton não vai entender. Eu não vou botar a Esther, porque, né, ela pode se aborrecer. Então, eu vou botar o meu filho Jesus, que é o único que não tem erro, não tem pecado, não tem falha, né? Como encarregado geral para tomar conta. Sei que eu já estou velhinho, eu já não estou aguentando mais, ele já está gagá, né? Deus está indo para o INSS e colocou Jesus para poder assumir tudo como Deus, né? Como Deus. Mas os capítulos que nós vamos ler não me mostra isso. E o capítulo e versículo que esse irmão leu e pregou não fechou a conta. Ao meu entender, não fechou a conta. Eu ouvi e não fechou a conta. O amigo que estava comigo falou, não, a conta não fecha. Eu não fiz a cabeça dele para ele não entender. Ele ouviu também e ele falou, não, a conta não fecha. Então, vamos ver o que acontece. Eu vou trazer hoje somente alguns capítulos e versículos do Velho Testamento e falando alguma coisa sobre. Mas no domingo que vem, talvez a gente traga a parte final, mostrando o papel de um e do outro. Amém? Graças a Deus, que maravilha! Para nós não perdermos tempo, vamos lá. Vamos lá para os capítulos e os versículos para que nós possamos entender tudo que está sendo dito nesta manhã. Amém? Começamos com Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. Olha o que diz. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Olha a palavra, são detalhes que nós temos que prestar atenção, que às vezes esse se nos deu já traz aí uma versão de definição para nós entendermos. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. Vamos dizer, se nos deu, eu vou entender como se deu. Mas, vamos lá, se nos deu. E o principado estará sobre os seus ombros. Sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome. Maravilhoso, Conselheiro, Deus com D minúsculo, forte, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Olha os detalhes, D com D minúsculo, Deus com D minúsculo, Deus forte, Pai da eternidade. Olha aí, Pai da eternidade. Mas lá em cima está falando de um filho, que ele vai ser isso tudo. Ele vai ser Deus com D minúsculo, forte, ele vai ser o Pai da eternidade. Aí aqui entra de novo o Príncipe da paz, como filho, né? Ele entra Príncipe da paz. Aí diz assim, olha, versículo 7, Alexandre Cotão, que maravilha, melhor dia, meu irmão, melhor domingo. Está desaparecido, que bom te ver aí pelo Facebook. Graça e paz, melhor domingo para a sua família. Alexandre Cotão, hoje nós estamos falando sobre o título Jesus Cristo é Deus sim ou não? Seria ele e Deus a mesma pessoa? Então nós vamos aqui desmembrar isso aí para que a pessoa possa entender por que Pai, Filho, Espírito Santo. Por que três? Porque qual é a ação de um e do outro? Por que que Jesus estava orando para ele mesmo? Né? Se ele é Deus, ele estava orando para ele mesmo e tal. E tudo isso a gente vai falar. Amém? Então, vamos ficar por aqui, vamos entender passo a passo. Começamos lendo Isaías, capítulo 9, versículo 6, né? Eu faço questão de repetir para o nosso irmão Alexandre, depois eu não vou repetir mais, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas vou repetir. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, maravilhoso,
Conselheiro, Deus com D maiúsculo, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Um pequeno detalhe, Pai da eternidade. Quer dizer, nem Deus é o Pai da eternidade. Aqui entra Jesus como Pai da eternidade. Estará o governo, estará sobre teus ombros. E será Pai da eternidade. Vamos aí ver que já há aqui uma pequena, mínima definição de quem é o Pai e de quem é o Filho. Versículo 7. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim. Não haverá fim. Sob o trono de Davi e no seu reino, para firmar e fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Mateus capítulo 1, versículo 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamarão o seu nome Emanuel. Pequeno detalhe que eu vou parar para falar. Por um acaso alguém vê alguém chamando Jesus de Emanuel? Alguém vê chamando Deus de Emanuel? Não, só se fala em Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso, Yeshua, Exauaua, um montão de nome que eles botaram aí, né? Ninguém vê ninguém chamando nem Deus e nem Jesus de Emanuel. Por quê? Porque Emanuel é o significado daquilo que Deus é, não daquilo que Jesus é. É o significado daquilo que Deus é. Olha só, e chamarão o seu nome Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Assim como se traduz El Shaddai, Shalom. Amém? Da mesma forma. Você chega perto de uma pessoa, uns dizem assim, a paz do Senhor, irmão, ou graça e paz. O outro fala shalom, representando, ou seja, traduzindo é a mesma coisa. Traduzindo para a mesma palavra. Então, Emanuel não é um nome para se chamar o Salvador ou o Senhor Todo-Poderoso. Emanuel é uma língua hebraica, se eu não me engano, eu acho que é hebraica, eu esqueci de colocar aqui, mas acho que é uma língua hebraica, que quer dizer Deus conosco. Então, quando Jesus viesse manifestar após ter nascido do ventre de Maria, e ele está no meio do povo de Israel, ou seja, na face da terra, ele representa Deus com eles. Vamos dizer assim, então, Deus precisou de um corpo para se manifestar ao homem na terra. É isso que eu entendo. Por isso que o capítulo do irmão lá que ele leu não me convenceu. Sinto muito. Não é por isso que eu vou ficar bravo com ele e ele ficar bravo comigo. Mas não me convenceu. Porque Emanuel quer dizer Deus conosco. Quando Jesus chegou na terra, foi Deus na terra. Deus conosco. Ah, irmão, mas ele está dizendo que Deus estava em Cristo. Sim, claro. Ele estava em Cristo. Por quê? Esse corpo se chamou Jesus para a manifestação do Espírito de Deus nele. Depois eu quero que vocês deixem no comentário sobre essa questão, por favor, para que nós possamos melhorar mais ainda o nosso intelecto, o nosso entendimento. Isso não vai jogar você no inferno, isso não vai tirar a tua salvação, isso só vai aumentar o seu aprendizado. Para que você não seja enganado pelos lobinhos que estão esparramados por aí dentro das igrejas, iludindo a sua cabeça para poder mexer no teu bolso. Coloca uma venda nos teus olhos, amarra as tuas mãos e o teu bolso fica livre para que eles possam mexer, para que eles possam furtar esse bando de vagabundo. Entendeu? Então, vamos nós. Eis que a virgem conceberá a luz e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Jamais uma evidência de que Deus estaria no nosso meio através de um corpo. Preste bem atenção, pessoal. Não estou obrigando você a entender. Vamos ler e dentro do que eu estou lendo, que o Espírito Santo ilumine o vosso entendimento. Joel. E detalhe, esse Mateus 1,23 é referência de Isaías capítulo 7, versículo 14, que fala a mesma coisa, lá no Velho Testamento, Antigo Testamento. Joel, Antigo Testamento.
E vós sabereis que eu estou no meio de Israel. E vós sabereis, disse o Senhor. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel. Através de quem? Do corpo de Jesus. Através do corpo o qual ele fez nascer do ventre de Maria e colocou o nome lá de Jesus Cristo, que significa Salvador ungido. Jesus é salvação, é um significado também, só que é um significado literal. É um significado literal. Deus, ele é onipotente, ele pode todas as coisas. Ele pode matar e fazer viver, ele pode morrer e reviver. Sabe por quê? Porque ele é a ressurreição e a vida. Ele é a ressurreição e a vida. Ele não morre, Deus não morre. Ah, meu irmão, me perguntaram, se Deus não morre, então quem morreu na cruz? Foi a pergunta que me fizeram. Quem morreu na cruz? Olha, quando estava na cruz, veja que Jesus disse assim: Deus meu, por que me desamparaste? Não que Deus o desamparou, mas aquele corpo que ele criou morreu na cruz. Ainda que Deus morresse na cruz, ele é a ressurreição e a vida. Ele pode morrer naquele corpo de Jesus e ressuscitar como ressuscitou o terceiro dia. Aonde está o problema disso aí? De entender isso? Ele é a ressurreição e a vida. Se ele quisesse morrer com Jesus ali, ele morreria. E no outro dia ele falou, olha aqui, ó, olha eu aqui, ressuscitei. Seus bombom, enganei você, morri ontem, hoje eu estou aqui. Aí os bombom vão pensar assim, aí morreu nada. Não, porque ele é Deus, ele pode todas as coisas, criatura. Ele pode fazer sumir, ele pode desaparecer, ele pode estar aqui, daqui a pouco está lá em São Paulo, ele pode entrar dentro do mar aqui e sair lá na Colômbia, Deus pode fazer tudo. Por isso que a mensagem do homem, né, o homem de Deus, que eu creio que é homem de Deus, não me convenceu. Está errado? Não posso dizer que está errado, porque de repente eu estou errado e ele está certo, mas até o momento não me convenceu. Então Joel capítulo 2, versículo 27, e vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor, vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado, para que saibais que desde o nascente do sol, e desde o poente, que fora de mim não há outro, eu sou o Senhor, e não há outro. Era Jesus que estava falando? Não. Era o Deus Todo-Poderoso que estava falando. Foi a primeira manifestação, o Deus Todo-Poderoso falando, eu sou o Senhor. Agora, esse quadro aqui, eu sou o Senhor, passa para Jesus. Se passa para Jesus, eu vou acreditar que existe dois deuses. E ele diz que não há outro. Então não há dois deuses. Se há dois deuses, essa palavra aqui é mentirosa. Então ele está dizendo, não há outro. Se não há outro, ele é o único Deus. Ele é o soberano. Olha o que ele diz, que saibais desde o nascente do sol, desde o poente que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Aí Isaías 45:7, 45:5. Diz assim, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outro não darei. Se ele deu a glória dele a Jesus, então ele mentiu. Ele mentiu. Se ele deu a glória dele para Jesus, ele mentiu. Então aqui está dizendo, agora tudo isso que nós estamos lendo aqui vai passar para o Senhor Jesus. Então me faz acreditar que há me faz acreditar que os dois ali são um. E esse som um não é em conformidade, conforme o irmão falou, ou conforme outros falaram. Por exemplo, eu e o Neilton, em conformidade de espírito, somos um. No entendimento, nós somos um no entendimento, mas porém somos separados. Eu e a minha esposa nos casamos, eu e ela somos uma só carne, porém separados. Amém? Agora, Deus e Jesus pode ser um separado só durante a manifestação carnal. Depois Jesus retorna ao trono da glória, que se torna o próprio Deus novamente. Durante o corpo carnal na terra, quando ele se vestiu de carne e sangue, tá? Que nós vamos ler em Hebreus 2,14, talvez não hoje, mas semana que vem. Então, mostra ali que ele nesse corpo fez toda a obra.
Depois esse pó volta ao pó e esse espírito volta para quem? Para o próprio Deus. Aí você vai entender Eclesiastes 12:7. O pó que é Jesus volta para o pó e o espírito que estava nele retorna para Deus. Quer dizer, é o mesmo Deus deixando o corpo de carne descer ao pó e ele voltando à sua glória novamente. Isso nós vamos ver lá em Filipenses ou Tessalonicenses 2, que fala que ele se humilhou, ele se esvaziou. Está dando para entender mais ou menos? Ele deixou o trono de glória para assumir o corpo de carne. E esse corpo de carne teve um nome, Jesus. Que quer dizer salvação. Ali era salvação em carne, sendo mostrada para nós. A salvação veio até nós vestida de carne. Por favor, deixa o teu comentário, fala alguma coisa, escreve aí. Amém? Que maravilha! Então, o meu entendimento, entendimento que o Deus me deu, creio que Deus me deu, é esse. Então, o que ele falou ainda não me convenceu. Vou ouvir de novo. E se eu tiver errado, eu vou retornar aqui e vou botar a cara a tapa. Não vou ficar escondendo, dizendo que o Senhor não me revelou. Não, eu vou botar a cara a tapa para poder falar a verdade. Eu sou a favor da verdade, amém? Graças a Deus. Isaías 45:5, eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Isaías 45:6, eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus. Ah, irmão, isso aí foi no tempo do Velho Testamento, Jesus ainda não estava manifestado, Jesus não tinha vindo ainda e tal. Então quem está falando aqui é Deus o Todo-Poderoso. Vamos ver lá no Novo Testamento quem é que está falando. Aí vai ser Jesus falando as mesmas palavras do Todo-Poderoso. Aí são dois Deus. Se ele diz que ele é o único Deus, não pode, não fecha a conta. Como é que ele diz que ele é o único Deus e daqui a pouco muda o negócio? Não pode, não tem lógica. Amém? Aí a conta não fecha. Mas nós estamos aqui para explicar isso. Por que que Jesus e Deus, por que que ele falava com Deus, qual foi a manifestação de Deus e Jesus, quem é que estava em quem é que era, se era a mesma pessoa ou não. Amém? Isaías 46:9. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, e não há outro semelhante a mim. Estou lendo Isaías 46:9. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Esse é o Senhor dos Exércitos que está falando. Esse é o Deus Todo-Poderoso que está falando. Não é Jesus que está falando. Porque nós lemos lá em Isaías, né? Lá em Isaías 9:6-7, que diz que a virgem dará à luz a um filho e lhe porás o nome de quê? De Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Aliás, 9:6 diz que ele seria, um menino se nos deu, um filho nasceu, né? E que ele seria maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade. Então, o governo estaria sobre o ombro dele. Então, quando ele viesse nascido do ventre de Maria, isso ia passar para ele. Não como um encarregado geral, não como um gerente, não como um filho, né? Ah, mas é um filho que Deus escolheu para colocar como Deus. Não, ele aqui está dizendo que a glória dele não daria a ninguém. A ninguém. Então, ninguém é ninguém. Se ele falou que não daria e agora deu, ele está mentindo. Se ele é o único Deus e agora tem outro Deus, dois deuses, então está errado, tem alguma coisa errada aí. Amém? Isaías 44:6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e sou o último, fora de mim não há Deus. É Jesus que está falando aqui? Quem é que está falando aqui? Isaías 44:6. Assim diz quem? O Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor,
quer dizer, o seu Salvador, seu limpador, seu resgatador, seu Salvador, o Senhor dos Exércitos, né? Olha aí que maravilha. O Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Que maravilha, né? Eu sou o primeiro e sou o último, e fora de mim não há Deus. Não seria muita coincidência essas palavras aqui sair da boca de Jesus? Ele afirmando ele afirmando ele como Deus. Amém? Olha que afirmação. Eu sou o primeiro e sou o último, e fora de mim não há Deus. Quem está falando aqui é o Senhor dos Exércitos, não é Jesus ainda. É o Senhor dos Exércitos, não é o Filho que está falando, é o Pai. E daqui a pouco o Pai vai repetir essas palavras aqui, como se ele fosse o próprio Deus. Que na minha concepção, ele é o próprio Deus, já estou adiantando. Mas dentro da leitura a gente vai ver se é ou se não é. Seria muita coincidência. Agora veja Apocalipse 22:13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Repetindo as mesmas palavras do Pai de Isaías 44:6. É muita coincidência, né? Amém? Mas vamos continuar. Vamos continuar, né? Oséias, Velho Testamento, capítulo 13, versículo 4. Diz assim: todavia eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito. Portanto, não reconhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador, senão eu. Oséias 13, 4. Não há Salvador, senão eu. Quem está falando é o Senhor dos Exércitos. É o Todo-Poderoso. Isaías 43, 10. Vós sois minhas testemunhas. Está lá em Atos também. A mesma palavra Jesus disse. E sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Então olha aqui o Senhor dos Exércitos falando. Vós sois minha testemunha, diz o Senhor, e meu servo, a quem escolhi, para que saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim, olha aqui em detalhe, antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Ah, irmão Jorge, aqui está falando da idolatria que pairava sobre a cidade. Sim, vamos lá, eu não estou neutro nisso. Ainda que ele esteja falando da idolatria, que antes dele não houve Deus e depois não vai haver Deus nenhum, falando da idolatria, beleza, tudo bem, eu entendo isso, tá? Mas o que não fecha é que logo depois vem Jesus com as mesmas palavras. Então, se ele é filho, por que ele vai ter as mesmas palavras do Pai? Por que ele vai ter as mesmas palavras do Pai se não existe dois deuses, existe um só? E se existe um Deus só, e ele está falando que fora dele não há outro Deus, não se formou nenhum antes nem depois, que a palavra é dele, que ele é o único, que ele é o Todo-Poderoso, e aí? Como é que fica? Quem está mentindo? É Papai do céu que está mentindo? Ou é Jesus que está mentindo? É o papai ou é o filho? Quem é mais poderoso, papai ou filho? E agora? Vamos lá. João, capítulo 14, versículo 9. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes, porque Tomé, né? Acho que foi Tomé que falou: Senhor, mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai, Senhor, que a gente não está vendo. Olha o que ele disse. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco. Quem é que está falando? O Pai. O Pai que está falando. Estou há tanto tempo convosco e não me tens. Estou aqui com você o tempo todo, não está me vendo não, cara. Caramba, será que eu estou invisível? Bom, se fosse eu, talvez de noite ele não ia ver, pretinho, né? Talvez à noite ele não ia me ver mesmo não, mas Jesus ali na frente dele estampado. Há quanto tempo estou com você, ô cabeçudo, e você não está me vendo? Olha eu aqui, ó. Há quanto tempo estou convosco e não me tendes? Então me tendes conhecido, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai.
Então, quem vê a mim vê o Pai, não é simplesmente em união de conformidade, não. Quem vê ele vê o Pai, porque ali está o Pai, na frente dele. Ali está o Pai, vestido de um corpo de carne chamado Jesus. Ali está um corpo de carne, vestido de carne chamado Jesus. Eu posso até afirmar que Deus precisou de um corpo para entrar na terra, para se apresentar ao homem, porque na sua glória total ele não poderia. Ele não poderia entrar, pisar na terra com a sua glória. Quando Moisés falou, Senhor, eu quero te ver, e Deus só apareceu de costas assim, só viu aquele vulto assim, porque senão quem visse a face dele morria. Então ele fez o quê? Fez um pouco menor que os anjos e falou assim, agora eu vou descer na terra e vou ficar cara a cara com o meu povo. Vou ficar cara a cara com eles. Aí aqueles dois lá do caminho de Emaús vai dizer assim, bem que eu desconfiava, eu sentia meu coração arder, bem que eu desconfiava, que tinha alguma coisa acontecendo, era Deus que estava ali, eu nem sabia. Está vendo como é que por aqui está fechando o cerco? Está fechando. Eu estou achando lógica. Não sei se você que está nos ouvindo aí, irmão Neilton, irmã Esther, o irmão Alexandre, mas eu estou vendo aqui uma conexão, um fechamento, um elo se fechando, trazendo para nós um resultado que vai terminar semana que vem ou na outra. Amém? Então ele diz assim, ó, mostra-nos o Pai. E ele disse, estou há tanto tempo convosco que não me tens conhecido, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? A palavra que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz as obras, o Pai que está nele. Naquele corpo, ele não podia dizer que era Deus, ele não podia se usurpar ser igual a Deus, mas era Deus que estava ali falando através da boca de um corpo de carne, chamado Jesus. Amém? Aí ele diz, não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo, não vos digo de mim mesmo. Claro, não era dele mesmo, era do Pai que estava ali. Ele não podia falar dele, ele tinha que falar do Pai. Ele tinha que dar testemunho do Pai que estava ali, que era o Pai mesmo falando através daquela boca carnal. Não digo a mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem fez as obras, é quem faz as obras. Versículo 11. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede pelo menos por causa das mesmas obras. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores, porque eu vou, maiores que estas, porque eu vou para o Pai. E ele foi para o Pai, tinha que ir para o Pai. Por quê? Porque ele veio cumprir um ministério num corpo de carne, representando Deus, Deus celestial, o Deus Todo-Poderoso, e depois ele volta para a sua glória. Voltando para a sua glória, deixa de ser Jesus de Nazaré. Mas segundo a ordem do Pai, tudo que nós temos que fazer tem que ser no nome dele, no nome da manifestação que foi o modelo exemplar para que nós o seguíssemos, para que nós andássemos em retidão, para que nós copiássemos e falássemos com ele. Amém? Depois você vai dizer assim, irmão, se é para copiar então o que Jesus falou, por que a gente não vai à cruz? Porque a cruz era algo reservado somente para ele. O exemplo que ele deu de cruz para nós carregar são as nossas dificuldades do dia a dia, olhando para ele para vencê-la. É isso. Deu os exemplos, como foi aquela serpente no deserto, que todos foram mordidos pela serpente, e ele colocou uma serpente de ouro, se eu não me engano, e ele diz, todo aquele que olhar para a serpente de ouro vai ser curado. Então ele diz, olhai para mim e ser curado. Olhar para ele é entender o mistério da cruz, é entender a manifestação de Deus no Pai, de Deus no Filho, tá? Como filho, porque na verdade Deus não teve um filho para governar. Deus teve vários filhos. Ele entra como um primogênito, não com autoridade maior, mas com autoridade menor.
Ele tinha que fazer isso, mas Deus estava ali, usando aquele corpo. Deus não podia usar outro corpo, tinha que usar aquele corpo ali. Hoje Deus habita em nós, sim, mas Deus não habita em nós da forma que habitou no corpo chamado Jesus, que era o seu próprio corpo, apenas com o nome de Jesus. Maravilha! Paulo Roberto Pires, que maravilha, meu irmão, graça e paz, melhor domingo. Tudo de bom para você, meu irmão. Melhor domingo, graça e paz. Então, versículo 12, na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará obras que eu faço, e as fará maiores do que esta, porque eu vou para o Pai. Ele tinha que ir para o Pai. Para quê? Para pegar seu trono de volta, pegar seu trono de glória de volta. E hoje ele deixou o exemplo de que tanto que o Senhor Jesus, ele diz assim, tudo que pedires ao Pai, em meu nome, mas olha o que ele diz, eu farei. Então tem que pedir ao Pai no nome dele, para ele mesmo fazer. Tudo que pedires ao Pai, em meu nome, não é o Pai que vai fazer, é ele que vai fazer. Por quê? Porque ele é o próprio Deus. Segundo o que nós estamos pregando aqui, e o entendimento que Deus nos dá, que ele é o próprio Deus. Mas dentro da palavra é que nós vamos ter certeza se é verdade ou não. Versículo 13, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei. Olha o que ele diz. E tudo o quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o meu Pai seja glorificado no Filho. O Pai que está no Filho seja glorificado através do exemplo que Ele está dando para que nós o façamos. Amém? Versículo 14, e se pedires alguma coisa em meu nome, olha ele de novo, eu farei. Então, querido, mediante esta palavra, mediante esse entendimento, mediante esses capítulos que nós demos aqui de referência, no domingo que vem, se o Senhor assim nos permitir, nós vamos estar trazendo uma base bem sólida, bem fechada, porque vai entrar João 1:1, João 1:14, vai entrar Filipenses, amém? Vai entrar Filipenses, vai entrar Hebreus 2:14. Então a gente vai ter aí um entendimento mais profundo para mostrar que realmente Deus teve um corpo na terra. E esse corpo se chamou Jesus de Nazaré. Deus que estava ali, era Ele mesmo que estava ali fazendo a obra. Só entendeu ou só descobriu quem viu, só quem conseguiu ver Ele ali no meio do povo através de Jesus foi quem estava ligado. Só quem está ligado, filho. Quem não estiver ligado não vai ver, não vai entender. Eu me lembro que quando eu estava lá na Igreja Univerdeus do Reino de Sal, né, eu era obreiro lá, e uma vez o pastor falou assim, o bispo falou assim, prepara o povo na Semana do Amor. Amém, pessoal? Semana do Amor, né, do amor ao próximo, onde ia arrancar uma farpela, né? Eu era obreiro, eu era um dos obreiros bem cogitado lá, todo mundo gostava de mim pra caramba, graças a Deus por isso. E ele pegou e falou assim, eu vou me vestir de mendigo, tá? E vou entrar no meio do povo, vou criar uma ruaça dentro da igreja. Eles vão chamar vocês vêm, conversa comigo e tal, e tal. Então tinha algumas pessoas que sabiam que ele estava ali. Todos os obreiros sabiam, os pastores auxiliares sabiam, algumas pessoas do grupo de evangelismo sabiam, do grupo jovem sabia, alguns membros sabiam, alguns já sabiam, né? Os mais chegados ali sabiam. Então o pastor se vestiu de mendigo, entrou na igreja na hora da canção fúnebre, né? Aquela canção fúnebre, aquela canção fúnebre, né? Onde faz a pessoa derramar todas as lágrimas de dores, de problemas da semana. Aquele chororô, Raimundo Nonato, que maravilha! Vocês que vivem nessa dimensão, não ver um evangelho igual a este, um verdadeiro evangelho nessa dimensão, vocês
Só vê mentira, obrigado. Não entendi bem, mas vou ler de novo. Mas declaro você o melhor domingo, graça e paz para você. Amém, irmão? Então, querido, o bispo estava ali vestido de mendigo, né? O bispo estava vestido de mendigo. Então, quem sabia, quem estava ligado, quem estava no espírito, quem estava ali, né, observando tudo, viu, peraí, não, tem alguma coisa estranha. Esse aí não está parecendo que é um mendigo, não. Esse aí não, está estranho. Pô, ele subiu, ele sabe falar. Não, peraí, não. Então, quem percebeu que Jesus, que Deus está em Jesus, que Deus estava em Jesus, é só quem estava ligado, é pelo Espírito. É pelo Espírito. Lá no morro, lá no poço, aonde Jesus estava lá, a mulher estava pegando água e ela falou, mestre, uns dizem que em Jerusalém é o melhor lugar de se adorar, o Senhor disse que aqui em Jerusalém, no monte é melhor de se adorar. Ele disse, nem no monte e nem em Jerusalém é lugar de se adorar. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em espírito é Deus, em carne era Jesus. Jesus estava na terra cumprindo uma missão, mas Deus estava ali, Deus estava nele. Então Deus recebeu esse corpo e recebeu esse nome, Jesus, que quer dizer salvação, Salvador. Quando ele vai à cruz e morre, ele passa a ser ungido do Senhor. Aí é Jesus Cristo, que significa unção, ungido. Então vamos prestar bem atenção. Todos os capítulos que nós estamos mostrando aqui, e eu repito o título da mensagem. Afinal, Jesus é Deus, sim ou não? Seria os dois a mesma pessoa? Que maravilha! Graça e paz, irmão Luiz Moreno está nos assistindo. Que maravilha, melhor domingo para você e família. Graça e paz, meu irmão. Que pena, você chegou no final. Nós já estamos com 47 minutos de pregação, estamos terminando. Graça e paz. Mas mesmo assim, fica conosco. Domingo nós temos a continuidade dessa mensagem. Amém? Aí nós vamos tentar fechar com chave de ouro, mostrando para você se Jesus é Deus, se eles são a mesma pessoa. Através do estudo, a gente vai poder analisar. Se você entender que sim, graça e paz, declaro saúde, declaro paz, declaro entendimento para você. Mas se você não entender assim, siga com o seu raciocínio, sirva a Ele, continue andando nas promessas, no caminho, na retidão, continue, seja lá o que for, continua andando no caminho correto. Continue andando na tua santa e gloriosa paz. Amém? Domingo nós vamos fazer esse fechamento. Eu declaro a você o melhor domingo, o melhor dia. Deixe o seu like se você puder. Não estou aqui pelo like, estou aqui para salvar vida. Estou aqui para abrir entendimento através daquilo que eu creio que Deus me deu. Mas se você puder fazer com que essa palavra corra, aí é necessário que você dê o seu like, dê a sua opinião. Seja a sua opinião positiva ou negativa, deixe a sua opinião. A parte negativa faz com que a gente venha nos corrigir. E a positiva faz com que a gente cresça mais e mais ainda. Melhor domingo a todos, graça e paz e até a próxima, se o Senhor assim nos permitir. Amém? Santo! Que maravilha!